Na primeira D, um mundo paralelo, ou seja, um universo homem, polaridade masculina, entrando em outro universo da polaridade feminina, trazendo a sua partícula para gerar, então, uma vida. Então, na primeira D, nós temos o quê? O nascimento para o mundo paralelo, conhecido como primeira dimensão. Na segunda dimensão, nós temos ali, então, a certeza da existência e de um mundo paralelo, aonde vai ser gerados sentimentos, emoções, órgãos e tudo mais, porém não palpável diretamente. E sim sentir, palpar ali a barriga da mãe, mas não tocar ainda, não conseguir tocar ainda nesse ser que vai vir à Terra. Na terceira dimensão, então, né, já em forma de pessoa física, nós temos então essa linha temporal, passado, presente e futuro. Ou seja, nascemos, vivemos e aqui morremos. E quando morremos, nós vamos para onde? Nós vamos para a quarta dimensão. Nesta quarta dimensão é o espaço. É onde mora o tempo. Então vamos lá. O tempo e o espaço aqui na nossa Terra, ele não existe. Ele não existe. Esse espaço e tempo, ele não existe. É algo que foi inventado para nós aqui na Terra, chamado de linha temporal. Então, o tempo pode ser, segundo a filosofia, que ele habite no espaço, conhecido como quarta dimensão. Na quarta dimensão, o nosso espírito e alma, que a alma é psique, ou seja, tudo que está ligado à nossa mente, à nossa memória, caráter, infância, estudos e tudo mais, e espírito, então, aquilo que nós conhecemos como partícula, átomo. Então, o espírito e a criação da alma, da mente, ao desencarnar, para onde nós vamos? Nós ficamos aqui, na quarta dimensão. Na quarta dimensão não existe relógio, não existe calendário, não existe o segmento temporal do passado, presente e futuro, como foi dito aqui por mim. E aqui então é um espaço aonde esse tempo, ele, de certa forma, aquilo que foi criado aqui na Terra para nos iludir, é aonde nós conseguimos entender e compreender que o tempo não existe. Por quê? Quando há o desencarne, olha bem, quando há o desencarne, o espírito ele fica na quarta D perdido. Ele fica perdido aqui dentro. Ele está preso aqui. Certo? E quando ele fica preso aqui, ele não tem a compreensão e o entendimento que de fato ele morreu. Então, por que ele não entende que ele morreu? Porque aqui o tempo não anda, aqui não tem relógio. Aqui é um tempo estático. Por isso que é dito em versões aí, né, ideológicas, religiosas, dizendo que você vai para o inferno e lá não vai arder e etc, e o tempo não vai passar. É exatamente sobre isso, a quarta D. Então aqui você ainda tem a possibilidade de ser o observador. O que é o observador? É aquele que está fora da caixa, ou seja, isso aqui é uma caixa, a terceira dimensão é uma caixa, altura, comprimento e profundidade. Tá? Então esse aqui é um cubo. Nós estamos dentro desse cubo. E aí, então, na quarta dimensão, se aplica literalmente aquele ditado, sair da caixinha. Por isso que nosso corpo é colocado, muitas vezes, dentro de uma urna, dentro de um caixão, porque o corpo entra para dentro dessa urna, mas a alma e o espírito vêm sair da caixa, sair da caixinha e ficar perdido na quarta D. Então, por que é importante isso? É para entender o processo do desencarne e da morte, tá? Então, quando uma pessoa morre, vem a falecer de forma trágica, acidental, ou até mesmo, né, perde a sua vida ali de forma violenta,
ou até mesmo contra si mesmo, né? Ela vai para cá, para a quarta dimensão. E aqui ela não entende, não compreende, porque ainda ela consegue ver fora da caixa a terceira D. Só que aqui na quarta D, o espírito e a alma que ainda está consciente, que ainda não houve o desencarne por inteiro, o desprendimento da alma e do espírito, o que acaba acontecendo? Ele consegue ver fora da caixa. Então ele tem um olhar como vocês estão vendo agora aqui, ó, um olhar por cima. O que nós conseguimos ver é profundidade, ou seja, aquilo que está dentro, largura e comprimento. Ponto. O espírito aqui em cima, ele consegue ver o alto, o de cima. Além de ver a terceira dimensão, como nós conseguimos ver aqui na Terra, ele consegue ver de cima. Só que ele não entende esse processo de morte, porque ele não sabe que ele morreu. Então, neste momento aqui na quarta dele, ele está perdido. E ele perdido aqui, ele tenta retornar, fazer contato com familiares e buscar ajuda em hospital, delegacia, pronto-socorro, posto de saúde, igrejas, terreiro. E como ele não consegue mais tocar, porque na quarta dele não tem mais o como tocar e nem se comunicar, mas ele consegue ver, ele consegue perceber tudo aquilo que nós percebemos na terceira D, ele não entende que ele morreu, ele acha que ele está vivo ainda. Por quê? Porque ninguém está preparado para a morte, gente. Então, muitas vezes esse espírito aqui tenta buscar familiares, amigos, pessoas de confiança, para tentar, de certa forma, pedir ajuda. Só que nós aqui na terceira D não temos o contato com esse espírito aqui. Então nós não sabemos quando tem um espírito pedindo ajuda, na grande maioria das vezes. E mesmo que seja um ente querido teu, tu não vai saber. Só que às vezes essa pessoa, esse espírito está do teu lado pedindo ajuda, dizendo, olha, eu estou vivo, vai lá, me tira de dentro do caixão, me leva para o hospital. Por quê? Porque ele não tem a consciência da morte. E esse espírito muitas vezes volta para o local de morte. Então se foi numa estrada, se foi numa praça, se foi num bar, esse espírito volta para esse local para tentar entender o que aconteceu e tentar ver com os seus próprios olhos, porque ele está olhando aqui da quarta D, né? Se de fato o corpo dele está lá. E ele não encontra o corpo dele lá. Aonde que ele encontra o corpo dele? Dentro da terceira D, dentro do caixão. E ele não aceita que o corpo dele está dentro do caixão, porque a consciência do espírito ainda está vivo. Então essa consciência viva na quarta dimensão começa a vir então para a terceira D em busca de ajuda, e não tendo essa ajuda, o que vai acontecer? Ele vai entender que a família o ignorou, que a família abandonou ele dentro do cemitério, que a família não socorreu, que a família não prestou o socorro devidamente, que a família poderia ajudar ele, e etc, e etc. Como vocês aí podem perceber. Esse espírito cria então uma revolta e começa então a se vingar de mulheres, da mulher, do tio, da tia, das pessoas a qual ele confia. Por quê? Como o tempo aqui não correu, o tempo aqui está estático, e na terceira D nós temos essa linha temporal, vamos imaginar que uma pessoa casada sofreu um acidente de carro, veio falecer. Teve o velório, passou 2 anos, a mulher casou novamente, a mulher, que era a mulher desse cara, casou novamente e teve filhos. Para ele, esses 2 anos não existiu. Essa linha do tempo não existiu. Ele ainda está perdido, ainda ele está no tempo e espaço que não existe aqui na Terra. Então, para ele, ainda ele está no local do acidente, que é a última memória que ele tem, e ainda ele está dentro do caixão, que é a parte do velório, aonde ali é feitos os ritos fúnebres iniciais. Então, por isso que ele acredita que nesse rito fúnebre inicial, que ele não tem essa consciência, dá tempo de tirar ele dali. Então, esses 2 anos que passaram na terceira dimensão, para ele não existiu. E ele então começa a perturbar esta ex-mulher, essa viúva, no caso, nem a ex-mulher, né? Começa a perturbar a viúva. Por quê? Porque ele acredita então que a mulher dele traiu ele,
que a mulher poderia ter ajudado ele, que a mulher não esperou nem ele voltar para casa e já está com outro homem. Então o relacionamento daquela mulher começa a ter vários problemas de saúde, a mulher começa a ter problemas de saúde, o homem também, os filhos também. A casa que era dos dois passa a ter problemas e ela não vai conseguir vender essa casa, o automóvel que era dos dois passa a ter problemas. Ou seja, vários problemas ele começa esse espírito causar para tentar chamar a atenção desta pessoa que não está conseguindo ouvir nem ver ele, porque ele está numa dimensão paralela, ele está na quarta D. E aí que vem o lance. Como que nós fazemos para ajudar esse espírito? Como que nós vamos conseguir fazer com que esse espírito siga a sua evolução? Siga o seu caminho.